justiça flua como um rio, que o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, pelos olhos com paixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei a salvação. Leva-me aos que estão sedentos, eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. És oleiro, eu o barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Cura para a alma viva em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei a salvação. Formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto para fazer ao nosso Deus. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei. Fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei a salvação. Formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Olá, boa noite, família BV Nova, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem, que nesta quinta-feira tenha sido um dia de bênção, um dia especial para você, e que desde domingo até agora você tenha tido excelente semana na presença do Senhor. Lembra-se dos desafios que foram feitos a nós no último domingo.
uma leitura da Bíblia sistemática, né? O pastor Soares compartilhou conosco lá o tema Bíblia na Cabeça. Gostei bastante do desafio, pastor Soares. Confesso que iniciei o meu ano, né, com este propósito também, né? Bíblia na cabeça, uma leitura sistemática. Mas não somente isso, né? Mas o pastor também está verbos ali, né, de ações importantes para que a gente cumpra a missão que nos foi delegada, que nos foi outorgada por Jesus Cristo, né? Ouvir, crer, receber e confessar Jesus, né? Como é importante, né, valorizarmos estas ações e colocarmos essas ações em práticas em nossa vida, né? Agradeço o privilégio de poder compartilhar com você nessa noite a palavra de Deus. Pastor Edinaldo e irmã Edir ainda estão em férias, estão ausentes fisicamente, mas com certeza estão nos acompanhando, orando por nós, acompanhando as nossas vidas, manifestando todo o amor e cuidado pela igreja. E nós somos gratos, né? Em nome da igreja agradeço aí todo o cuidado que o pastor Edinaldo e a irmã Edir têm conosco, né? Que eles tenham dias de paz também, dias de tranquilidade, de alegria, nesse tempo de descanso, nesse tempo de cuidados. E antes da gente ler o texto da palavra nesse momento e da gente pensar e estudar um pouquinho, eu gostaria de orar com você, né? Vamos juntos agradecer a Deus por suas bênçãos, vamos juntos clamar ao Senhor pelas suas provisões e cuidados e sabedoria. Oremos. Amado Deus, nosso Pai eterno, somos gratos ao Senhor, ó Deus, primeiramente, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E somos gratos, ó Deus, por todo o cuidado, ó Deus, e zelo que o Senhor tem pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela igreja do Senhor, ó Pai bendito. Como, ó Deus, a tua boa mão tem nos alcançado. Como, ó Deus, o seu cuidado, as suas bênçãos tem sustentado, ó Deus, as nossas vidas de uma forma tão especial. Somos gratos, ó Deus, e imensamente gratos ao Senhor por toda a tua provisão, por todo o teu sustento, ó Pai. Ministra, ó Deus, ao nosso coração nesse momento a tua palavra, que nós possamos ler, compreender, sermos desafiados por ela e desejarmos, ó Deus, colocá-la em prática, ó Deus, no nosso dia a dia. Muito mais, ó Deus, do que um conhecimento, queremos viver, ó Deus, a tua palavra, viver o teu evangelho. É a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Como o Luciano já compartilhou com os irmãos, nós escolhemos nesse período estudar o livro de Filipenses com os irmãos, e ele já iniciou as suas mensagens. Eu também compartilhei já em uma quinta-feira uma porção desse livro, e eu quero dar continuidade aqui com os irmãos hoje no primeiro capítulo, do verso 12 ao 19, nas nossas reflexões. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao 19, é o texto que nós vamos meditar hoje e também no próximo domingo. Eu quero iniciar uma reflexão com vocês hoje e nós vamos completar essa reflexão no próximo domingo. E esse texto nos diz assim: Irmãos, palavras do apóstolo Paulo, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro
do Espírito de Jesus Cristo. Quando nós iniciamos o estudo, compartilhamos com os irmãos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta estando preso em Roma. Essa é uma das cartas das prisões do apóstolo Paulo. Foi um tempo longo, mas um tempo bastante produtivo na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Apesar de não estar realizando as suas viagens missionárias, as visitas às igrejas às quais ele havia fundado, mas através de cartas e de visitas que ele recebia, ele pôde acompanhar as igrejas, os líderes das igrejas, tomar ciência de tudo o que estava acontecendo e assim escrever e, através desse meio de comunicação, estar o mais próximo possível daquelas comunidades. E esse texto, ele chega até nós no tempo em que vivemos hoje e ele tem muitas lições importantes para a nossa vida. Eu gostaria de pensar nessas lições com vocês. Mas antes de refletir num primeiro ponto, eu gostaria de perguntar a você como você reage diante das circunstâncias adversas na sua vida. Quais são as suas reações? Ou quais são as áreas que sofrem maior impacto na sua vida quando você passa por uma situação difícil, uma situação adversa, uma situação de luta? São as suas emoções? É a sua vida espiritual que sofre? A ansiedade te leva a comer mais ou comer menos? Você perde o sono? Você tem dificuldades para repousar? A insônia o incomoda? Enfim, quais são as reações? Como que os seus pensamentos se organizam, ou eles, na verdade, ficam todos desorganizados e você não consegue estabelecer prioridades na sua vida, prioridades no seu tempo, prioridades no seu dia? É engraçado a gente pensar nessa realidade, porque muitas circunstâncias adversas se colocam diante de nós todos os dias no dia a dia. Com maior ou menor intensidade, nós sofremos os impactos de situações pessoais, particulares, nossas, que são individuais, ou de pessoas que nos circundam, ou até mesmo de situações que atingem o planeta todo, como nós estamos vivendo essa experiência da pandemia. Então o apóstolo Paulo ele inicia essa parte da carta agora relatando um pouco do que estava acontecendo com ele. Primeiramente ele manifesta a sua saudação, depois ele fala da sua vida de oração e do seu compromisso de oração por aquela igreja de Filipenses que ele amava muito. Essa carta é uma carta que demonstra muito afeto, ela é muito pessoal, ela é muito peculiar entre as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele fala muito da alegria e do amor daquela igreja, ele ora por aquela igreja, a gente tem a oração feita pelo apóstolo Paulo ali, que o Luciano ministrou a nós a respeito dessa oração, e ela é muito rica, ela é muito valorosa, e nesse trecho da carta, quando Paulo está escrevendo amorosamente aquelas pessoas, ele entende ser importante relatar e contar o que estava acontecendo com ele, quais estavam sendo as suas experiências, uma vez que ele estava preso em Roma. E ele então inicia já nos dando uma lição muito importante. A lição de que o Evangelho deve ser a nossa maior prioridade. E é sobre isso que eu gostaria de pensar um pouco com você nesse instante. O Evangelho deve ser a nossa maior prioridade. Nos versos 12 e 13, diz assim: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Quando Paulo fala as coisas que me aconteceram, ele especificamente está se referindo à sua cadeia, às suas prisões, e especificamente à sua prisão em Roma. Aquilo que poderia parecer contrário aos planos e propósitos de Deus, aquilo que poderia ser algo negativo, aquilo que causou
distanciamento do apóstolo Paulo das igrejas e dos principais líderes religiosos. Apesar do apóstolo Paulo receber visitas, receber as ofertas, receber o cuidado, receber os comunicados do que estava acontecendo, não era como se ele estivesse presente ali com as demais igrejas. Então, talvez o planejamento do apóstolo Paulo para aquele momento em sua vida era de avançar ainda mais com o evangelho, talvez em outras regiões, talvez em outras localidades onde o evangelho ainda não havia sido proclamado. Mas agora ele, uma vez preso, ele não permite que a prisão, que aquela limitação de movimento físico impeça que o evangelho continue a avançar, a progredir ou a crescer. Há muitas versões que usam expressões diferentes no verso 12. A versão que eu li, ela diz contribuíram para o avanço. Outras versões falam contribuíram para o progresso, para a proclamação, para a divulgação ou até mesmo para a expansão do evangelho. Então as cadeias que o apóstolo Paulo estava vivendo não foram suficientes, uma vez que o evangelho ele é livre, a mensagem de Cristo é livre e ela sobrepõe e ultrapassa toda e qualquer dificuldade. O apóstolo Paulo, nós podemos dizer, meus irmãos, que ele já estava bastante calejado dessas experiências adversas, né? O apóstolo Paulo passou por várias prisões, por naufrágios, por apedrejamento, por muitas perseguições. Ele sofreu a desconfiança até mesmo dos principais líderes da igreja, quando foi compartilhado a respeito da sua conversão. E todas essas circunstâncias adversas, elas nunca desanimaram o apóstolo Paulo, elas nunca foram o bastante para que ele dissesse, olha, é mesmo, não é possível mais progredir, não é possível mais continuar proclamando o evangelho de Cristo, uma vez que isso me causa muitos sofrimentos, me coloca em perigos de morte, então eu vou decidir parar. Não. Com certeza, esse nunca foi o pensamento do apóstolo Paulo, essa nunca foi a sua perspectiva, muito pelo contrário, à medida que esses acontecimentos se tornavam vivos e reais na sua vida, mais convicção aquele homem tinha de que ele estava cumprindo o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. O próprio início da igreja em Filipos, ele é um exemplo disso. Uma das conversões que é citada ali no livro de Atos, no capítulo 16, é justamente a conversão do carcereiro de uma prisão, o homem que era responsável por uma prisão. E ali em Filipos o apóstolo Paulo foi preso. Eles haviam liberto uma jovem de uma possessão demoníaca, e essa possessão demoníaca fazia com que aquela jovem, que era escrava dos demônios, também fosse escrava de homens, que aferiam lucro através de adivinhações que ela fazia, e agora, sem o poder daqueles demônios, aquela jovem não consegue mais essas adivinhações, e isso fez com que aqueles homens perdessem o seu lucro, e eles então levantaram um falso testemunho contra o apóstolo Paulo e a sua equipe de missionários, e ele e Silas então foram condenados. E dentre essa condenação eles sofreram muitos açoites e foram lançados e jogados numa prisão. E você conhece a história, que meia-noite, presos, após toda aquela situação difícil, eles estavam louvando a Deus, eles estavam orando ao Senhor, eles estavam glorificando a Deus em meio àquela situação adversa. E ali Deus se manifesta de forma sobrenatural, as correntes se caem, as portas da prisão são abertas, e ali uma oportunidade de proclamar o evangelho é colocada diante do apóstolo Paulo e de Silas, e aquele carcereiro e toda a sua família se convertem aceitando a Cristo Jesus. Nós precisamos então, irmãos, estar atentos e perceber que há muitas oportunidades para todos nós de proclamarmos e pregarmos o evangelho. Nós não podemos olhar para situações difíceis e adversas e ficarmos nos lamentando, muito pelo contrário. Nós devemos colocá-las diante de Deus em oração, mas até mesmo nessas circunstâncias difíceis, devemos perceber e encontrar as oportunidades para pregar o evangelho.
As adversidades, as injustiças, ou até mesmo os momentos felizes, os momentos das conquistas na nossa vida, eles não podem nos enganar e nos fazer esquecer que a nossa maior prioridade deve ser o Evangelho, e sendo o Evangelho, nós devemos estar comprometidos em cumprir a missão que Cristo colocou e estabeleceu para cada um de nós. A palavra de Deus, através desse exemplo do apóstolo Paulo, ela nos convida a sermos ousados, a sermos corajosos e comprometidos com a proclamação do Evangelho. O apóstolo Paulo dá o seu testemunho ali àquela comunidade em Filipos, dizendo: olha, as minhas cadeias não impediram o avanço do Evangelho, muito pelo contrário, elas contribuíram para o avanço do Evangelho. E de que forma isso ocorreu? O apóstolo Paulo ele pregava o Evangelho aos soldados que faziam a guarda, que estavam ali para vigiá-lo, que, segundo a história e os relatos históricos, estavam até mesmo acorrentados com ele, impedindo que ele fugisse ou que, de alguma forma, ele tentasse estar ausente ali daquela penalidade, daquela punição. E havia um rodízio, havia uma escala, e à medida que esses soldados iam passando ali as suas horas de trabalho, eles acabavam ouvindo o Evangelho. E eu penso que o apóstolo Paulo ele foi muito sábio, ele foi muito corajoso, porque eu entendo que ele, de maneira intencional e inteligente, ele iniciava esses diálogos, ele ministrava a palavra de Deus, ele com certeza assumiu compromissos de oração, orava por aqueles homens e as suas famílias, e ele relata que o Evangelho, então, ele se tornou conhecido por toda a guarda pretoriana e também por outras pessoas. Alguns estudiosos dizem que não seria possível que todos os soldados fizessem escala. Então, de que maneira o apóstolo Paulo ele pôde declarar isso, que toda a guarda? A ideia que os estudiosos têm é que os próprios soldados, entre si, nos seus comandos, nos seus turnos, em outras atividades que eles desenvolviam, eles mesmos proclamavam tudo aquilo que estavam aprendendo com o apóstolo Paulo. Talvez pela curiosidade, talvez por estarem impactados com o testemunho do apóstolo Paulo, ou até mesmo por já terem crido em Cristo Jesus e já estavam reproduzindo a proclamação do Evangelho, fazendo na vida deles, como nós devemos fazer na nossa vida, que o Evangelho seja a nossa maior prioridade. Nós devemos ter um compromisso com o Evangelho, nós devemos viver o Evangelho, nós devemos proclamar com clareza e simplicidade. É interessante que Paulo usa essa expressão, ele diz assim, olha, a tal ponto de ficar claro. Então, assim, pregar o Evangelho, meus irmãos, não deve ser algo complexo, difícil, nós não devemos tentar usar de argumentos teológicos dificílimos, não. Nós devemos pregar a mensagem com toda a essência da sua verdade, mas com clareza. Nós devemos estar atentos para que a nossa mensagem ela seja compreensível, assim como foi para nós, para o nosso entendimento, que ela seja clara e possa alcançar o coração daqueles que estão ao nosso redor. O nosso testemunho pessoal é, com certeza, um argumento e uma exposição muito valorosa a respeito do Evangelho. Perceba que o apóstolo Paulo diz que se tornou conhecido e claro a toda a guarda pretoriana que era por causa de Cristo que ele estava preso. Então Paulo não apenas pregava o Evangelho, mas ele também compartilhava a experiência pessoal que ele teve. Provavelmente em algumas daqueles encontros com aqueles soldados, o apóstolo Paulo deve ter compartilhado a sua experiência de conversão, quais foram os resultados dessa conversão, o que mudou na vida dele. Ele deve ter compartilhado das suas viagens, de outras pessoas que haviam conhecido a Cristo, e assim ele, através desses argumentos naturais, vivos e que eram incontestáveis, ele tornava então o Evangelho acessível, conhecido, e ele glorificava o Evangelho através da sua mensagem. Irmãos, as adversidades na nossa vida, independente da área que nos alcance, elas não podem paralisar as nossas ações.
né? No último domingo nós somos desafiados a um movimento, a ações. Os verbos que foram destacados para nós ali nos convidavam para a ação. A ação de ouvir, a ação de crer, a ação de receber, a ação de confessar. E aqui, no texto em que nós estamos lendo e refletindo, é claro e é perceptível que o apóstolo Paulo estava em movimento. Apesar de fisicamente estar parado, as suas ações eram relevantes na vida daqueles que estavam próximos dele. Apesar daqueles homens estarem ali com uma missão profissional de guardá-lo, de cuidar dele, como se ele fosse um prisioneiro perigoso, o apóstolo Paulo olhava para aqueles homens com um olhar diferente. Aqueles que estavam ali para impedi-lo, o apóstolo Paulo via na vida daqueles homens pessoas que precisavam da graça e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu digo, as adversidades, sejam elas quais forem, que estejam permeando e rodeando a nossa vida, a nossa existência, elas não podem paralisar as nossas ações. Nós precisamos ter uma perspectiva e um olhar, como é o olhar de Cristo Jesus, como foi o olhar do apóstolo Paulo diante da realidade em que nós estamos vivendo. Nós devemos ser ativos, nós devemos ser frutíferos e nós devemos ter a nossa alegria alicerçada no Evangelho como sendo uma prioridade. Se você ler e reler novamente esse texto e até o final desse capítulo, você vai perceber o quanto o apóstolo Paulo se alegra em poder pregar o Evangelho, em saber que outras pessoas estão pregando o Evangelho, em saber que o Evangelho está avançando, progredindo, ele está expandindo. Ele se alegra em testemunhar que aqueles soldados conheceram o Evangelho, que aqueles soldados estavam compartilhando do Evangelho, estavam compartilhando dos testemunhos que ele havia relatado a cada um deles. Pensando nisso, e pensando nesse primeiro ponto de que o Evangelho deve ser a nossa maior prioridade, eu gostaria então de fazer algumas afirmações para a aplicação do nosso ensino nesse dia e nesse momento. O primeiro é que eu e você precisamos estabelecer o Evangelho como a maior prioridade nas nossas vidas. Os nossos compromissos, eles não podem nos fazer esquecer do valor do Evangelho. Não podem nos fazer esquecer desta mensagem, que ela deve ser vivida em primeiro lugar e depois proclamada. Nós devemos viver com intensidade os ensinamentos do Evangelho. Os ensinos de Jesus, a vida de Jesus, as palavras de Jesus, elas compõem essa riqueza maravilhosa que chamamos do Evangelho verdadeiro, da boa notícia de salvação. Nós precisamos internalizar essa mensagem para depois externar essa mensagem através das nossas ações práticas. Nós precisamos viver com intensidade. Nós também devemos, meus irmãos, proclamar as verdades com ousadia, aproveitando todas as oportunidades. O apóstolo Paulo entendeu que as prisões, ou que a prisão em que ele estava, era uma oportunidade para um diálogo individual muito particular com aquele que estava próximo dele. Talvez as suas oportunidades sejam outras, assim como as minhas também serão diferentes. Mas algo deve ser único e verdadeiro entre todos nós. É que nós devemos proclamar. Nós devemos falar do amor de Jesus. Nós devemos proclamar a mensagem do Evangelho. E por fim, eu quero convidar você a se alegrar e a glorificar a Deus, assim como o apóstolo Paulo fez e motivou e mobilizou o coração dos filipenses com relação ao avanço, ao progresso e à expansão do Evangelho. Nunca tenha como algo triste ou desafiador, ou nunca olhe com indiferença para os avanços do Evangelho. O Senhor Jesus, nos seus ensinos e através das parábolas, nos deixou claro que uma alma vale mais do que o mundo todo. Uma conversão,
uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus, isso é algo que deve ser celebrado por todos nós com muita alegria. Independente se nós fomos ou não os agentes proclamadores para aquela pessoa, nós devemos nos alegrar, porque o Evangelho está crescendo, porque a mensagem do Evangelho está avançando e alcançando todos e ultrapassando todos e quaisquer limites. Eu e você precisamos ser parceiros de Deus, precisamos ser comprometidos com Deus, precisamos assumir realmente o papel de um missionário que avança, que vai, que fala, que proclama, que vive a mensagem do Evangelho, mas que se alegra, que louva a Deus e que glorifica ao Senhor pelos feitos do Senhor, pelas conquistas do Senhor. Lembrando que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Como o apóstolo Paulo mesmo disse na sua carta em 1 Coríntios, nós somos cooperadores de Deus na proclamação e na expansão do seu reino. Seja você um proclamador da mensagem do Evangelho. Que a paz de Deus, a sua bendita alegria esteja no seu coração. Eu quero conclamar e desafiar você. Não permita que as adversidades o prendam, o calem. Avance, proclame, viva o Evangelho para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus o abençoe e lhe dê uma noite de muita paz e lhe dê um término de semana também abençoado. Nos encontramos no próximo domingo, onde nós vamos continuar olhando para esse texto e tirando dele mais algumas lições para nossas vidas. Deus o abençoe. Montanhas